Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos à segunda aula da unidade 8, Subrrotinas. Na aula de hoje, nós vamos estudar como implementar subrrotinas na linguagem C. Então, vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Na linguagem C, as subrrotinas são implementadas por meio de funções. Então, a linguagem C não faz distinção entre função e procedimento. Na linguagem C, tanto faz se uma função tem parâmetro de retorno ou não tem parâmetro de retorno, ela é sempre chamada de função, beleza? Então, em C eu não tenho procedimentos, as subrrotinas são todas funções, e em C uma função tanto pode ter um parâmetro de retorno, quanto ela pode não ter um parâmetro de retorno, beleza? Ok, vamos tomar aquele nosso exemplo de motivação que nós utilizamos na aula passada, onde eu desejo calcular o valor de V, onde V é S fatorial, e S é formado pela sequência 1 fatorial, mais 2 fatorial, mais 3 fatorial, mais N fatorial, onde N é um número lido do teclado, ou seja, fornecido pelo usuário. Beleza, a gente já conhece os casos de teste da aula passada, então vamos ver como é que a gente implementaria uma solução para esse problema em C. O algoritmo nós já discutimos na aula passada. Ok, observe que aqui está o meu programa em C, que implementa o algoritmo que nós discutimos na aula anterior, na aula passada. E o importante aqui é saber que esse trecho de código ele se repete. E o que é que esse trecho de código está fazendo? Ele está calculando o fatorial de um número, beleza? Então aqui a gente lê o valor de n, depois eu faço um for, onde o i vai variar de 1 a n, e para cada valor de i eu vou calcular o fatorial, beleza? Para calcular o fatorial de 1, 2, 3, todos os termos que formam a sequência S. Depois que eu tenho o valor de S, então eu faço v recebe S, e agora nesse segundo for eu vou calcular o fatorial de S. Então veja que esse código aqui é exatamente igual a esse outro, né? Fazem exatamente a mesma função, eles têm a mesma funcionalidade. Os dois calculam o fatorial de um determinado número. Beleza! Então esse código está repetido no meu programa e eu posso evitar isso. Como é que eu evito? Bom, eu crio uma função fatorial. Então, como é que eu crio uma função em C? Tipo de retorno, int, e aí o nome da função fatorial, e aí o parâmetro de entrada. Então, eu tenho aqui int p. Então, essa função fatorial, ela devolve um valor inteiro, e ela tem como parâmetro de entrada p, que é um valor inteiro. Ok, então ela recebe p, e o que é que ela faz? Ela declara int fatout recebe p, depois eu faço um for, onde j varia de p menos 1, enquanto j for maior do que 1, e a cada passo eu decremento o j em uma unidade. Então, a cada iteração eu decremento o j em uma unidade. Beleza. Aqui dentro, o que eu faço? Fatout recebe fatout vezes j. Então, se eu receber 5, né, como parâmetro, eu faço fatout recebe 5, depois eu faço j variar de 4 até 1. E aí, então, fatout vai receber fatout vezes 4. Então, 5 vezes 4. Depois, fatout vezes 5 vezes 4 vezes 3. Depois, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Beleza? Até 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza, então calculei o fatorial do 5, que foi o parâmetro que eu recebi aqui. Só um exemplo. E aqui embaixo eu tenho minha função main. Então, dentro da função main, eu posso usar a função fatorial, porque a função fatorial foi definida antes da função main. Então, veja que em duas posições da minha função main, eu estou chamando a função fatorial. Então, na primeira vez, eu quero calcular o valor de S, na minha sequência S, e aí eu faço o i variar de 1 até n, e aí eu vou calculando fatorial de 1, fatorial de 2, fatorial de 3, fatorial de 4, até fatorial de n. Beleza. Quando eu terminar esse for, já calculei o valor de S. Então, agora eu preciso calcular o valor de V. Mas V é igual a fatorial de S, então simplesmente eu faço V recebe fatorial de S. Beleza? Nesse momento eu passei uma cópia do valor da variável S como parâmetro
para a função fatorial, que foi recebida aqui, esse valor foi recebido como P. Ok, aí eu calculo o fatorial de P, ou seja, o fatorial de S. E aí eu retorno aqui ó, o fatorial de S. Então, o fatorial de S vai ser atribuído à variável V. Tranquilo? Mais ou menos. Bom, e se eu quiser que a minha função fatorial fique depois da função main? Observe que nessa segunda versão aqui do meu programa, primeiro eu defini a função fatorial e depois, dentro da função main, eu usava a função fatorial. Mas eu posso escrever a função fatorial depois da função main. Tá? Como é que eu faço isso? Ó, aqui está a minha função fatorial depois da função main. Mas, para que isto funcione, você precisa prototipar a função fatorial. O que é isso, professor? Prototipar uma função. É colocar um protótipo dela, uma assinatura dessa função, antes da função main. Ó. Então, veja que antes da função main eu coloquei int fatorial, int p, ponto e vírgula. Então, eu estou aqui definindo qual é a assinatura dessa função fatorial. Eu digo quais são os parâmetros de entrada e qual é o parâmetro de retorno. Então, quando eu for usar a função fatorial, eu já sei qual é a assinatura dela. Eu já sei quais são os parâmetros de entrada e eu já sei qual é o parâmetro de retorno. Beleza? Então, aqui eu tenho o protótipo e aqui ó, eu consigo usar a função fatorial. Então, isso aqui compila. Agora, preste atenção. Se você colocar a implementação da função fatorial depois da função main, não colocar aqui o protótipo e tentar executar o seu programa, vai dar um erro de compilação. Então, agora vamos ver diferentes exemplos de funções, tá? Com várias possibilidades. Primeiro, ó, nesse primeiro exemplo, vamos ver uma função que não tem passagem de parâmetro, ela não recebe parâmetro de entrada e ela também não tem parâmetro de retorno. Pode isso, Arnaldo? Posso ter uma função que não tem parâmetro de entrada e não tem parâmetro de retorno? Posso, tem problema algum. Então, aqui eu estou declarando ó, a função soma, que devolve void, então ela não tem parâmetro de retorno. E se você olhar aqui, observar, eu tenho abre parênteses e fecha parênteses. Então, ela não tem parâmetro de entrada. Então, essa função soma não tem parâmetro de entrada, nem tem parâmetro de retorno. Tá? E vai compilar. Na função main, o que eu faço? Simplesmente eu faço uma chamada à função soma. E depois encerro a função main. Tá? Nesse momento, quando eu executar esse programa, eu começo sempre a execução do método main. Encontro aqui a chamada à função soma. O fluxo de execução é desviado. E aí eu vou executar a função soma. Dentro da função soma, eu declaro três variáveis aqui, a, b e s, que são locais à função soma. Depois eu imprimo, digite o primeiro número, leio um número e coloco na variável A. Imagine que eu digitei 5. Depois, digite o segundo número, leio um número e coloco na variável B. Imagine que eu digitei 3. Agora eu faço S recebe A mais B. Beleza, então S vai receber 8. E agora eu imprimo aqui o valor de S. Então eu vou imprimir 8. Beleza? Então só um exemplo de uma função que ela nem tem parâmetro de entrada e nem tem parâmetro de retorno. Beleza? Então aqui ó, não tem parâmetro de entrada, nem tem parâmetro de retorno. Vamos ver um exemplo agora de uma função que tem parâmetros de entrada, mas ela não tem parâmetro de retorno. Então vamos lá, ó. É a função calcula média. Então a função calcula média, ó, o tipo de retorno é void. Então ela não retorna nada, ela não tem parâmetro de retorno. E essa função calcula média recebe dois parâmetros de entrada, número 1 e número 2. Então ela sempre recebe esses dois parâmetros de entrada. E o que ela faz dentro dela? Declara uma variável média, depois eu faço média recebe float de número 1 mais número 2 dividido por 2, ou seja, calculo a média. E depois imprimo aqui o valor da média. Ok, e dentro da função main, o que eu faço? Dentro da função main, eu declaro duas variáveis N1 e N2, printo aqui a mensagem digite o primeiro número, leio o valor de N1. Digite o segundo número, leio o valor de N2. Aí eu chamo a função calcula média, ó, passando como parâmetro uma cópia do valor de N1 e uma cópia do valor de N2. A cópia do valor de N1 vai ser recebida
na função calcula média em número 1. E a cópia de N2 vai ser recebida na função calcula média como número 2. Ok. Então eu vou passar aqui se eu li 6 e 5. Então na variável N1 eu tinha o valor 6, na variável N2 eu tinha o valor 5. Então eu passei aqui uma cópia do valor da variável N1, então eu passei o valor 6, uma cópia desse valor 6, e aqui uma cópia do valor da variável N2, então uma cópia do valor 5. Então aqui eu recebi, número 1 vai ter valor 6, número 2 vai ter valor 5. Beleza? Aí eu vou calcular aqui número 1 mais número 2, então 6 mais 5 dividido por 2. Então média vai receber 5,5 e depois aqui dentro do calcula média eu já imprimo média, 2 pontos, e aí o valor da variável média que é 5,5. Ok, terminei a execução da função calcula média, eu volto para a primeira linha depois da chamada à função. Primeira linha depois da chamada à função é return 0. Então, terminei aqui a execução do meu programa main, do meu programa principal. Show de bola! Então, vamos ver mais um exemplo. Agora, um exemplo de uma função que não tem parâmetro de entrada, mas tem parâmetro de retorno. Pode isso, Arnaldo? Pode. Eu posso ter uma função que não tem parâmetro de entrada, mas tem parâmetros de retorno. Observe nesse exemplo que eu tenho uma função chamada multiplicação, que ela não tem parâmetros de entrada, ó. Tem um abre parêntese e fecha parêntese, mas ela devolve um valor float, então ela tem um parâmetro de retorno. Beleza! Na função main, como é que eu uso? Então, na função main, eu faço float resposta, declaro uma variável resposta do tipo float, e aí eu faço resposta recebe multiplicação. Então, chamo aqui, faço uma chamada à função multiplicação. Então, nesse momento que eu faço essa chamada, o fluxo de execução é desviado e eu vou passar a executar a função multiplicação. Dentro da função multiplicação, eu declaro 3 variáveis do tipo float, ó, multiplicando, multiplicador e produto. Aí imprimo, digite o valor do multiplicando. Aí li aqui o valor da variável multiplicando. Depois uma mensagem. Digite o valor do multiplicador. E em seguida leio o valor digitado pelo usuário e armazeno na variável multiplicador. Depois eu faço produto recebe multiplicando vezes multiplicador. Beleza, e aí essa função multiplicação ela retorna o valor da variável produto. Então ela retorna aqui uma cópia da variável produto. E essa cópia vai ser armazenada onde? Nessa variável resposta. Resposta recebe multiplicação. Então, o valor retornado aqui de produto, da variável produto, vai ser armazenado na variável resposta. Aí, em seguida, o que eu vou fazer aqui no função main? Vou para a primeira linha depois da chamada à função multiplicação. Então, aqui eu tenho a chamada à função multiplicação. Então, quando eu terminar, eu vou para a primeira linha, após a chamada da função. Nessa primeira linha, o que eu faço? Imprimo o produto é resposta, valor da variável resposta. E depois, return 0. Então, finalizei a função main, que é a função principal do meu programa. Massa! Agora, vamos ver o exemplo de uma função que ela tanto tem parâmetros de entrada, quanto ela tem parâmetros de retorno. Vamos lá. Então, eu tenho aqui ó, essa função divisão. Ela tem 2 parâmetros de entrada, o dividendo e o divisor. E ela devolve um valor de saída aqui, ó, de retorno, que é um float, que tem que ser um valor do tipo float. Ok. Dentro da função, o que eu faço? Declaro Q como um float e faço Q recebe o float de dividendo dividido por divisor. Então, os 2 parâmetros que eu recebi, ó, dividendo, divisor. Ok. Vou fazer a divisão do dividendo por divisor e o resultado armazena na variável Q. E aí a última linha da divisão, ó, a última linha dessa função divisão é return Q. Então o valor da variável Q é retornado, né, quando eu fizer essa chamada para a função divisão. Ok, vamos ver no programa main o que o programa main está fazendo. Declaro 2 variáveis, N1 e N2, declaro também a variável float resposta, imprimo aqui, digite o valor do dividendo, e leio o valor digitado pelo usuário e armazeno na variável N1. Depois eu imprimo, digite o valor do divisor, leio o valor do teclado e armazeno na variável N2. Em seguida eu faço resposta recebe divisão N1, N2. Então nesse momento eu estou fazendo uma chamada
a função divisão. Passo dois parâmetros, ó, uma cópia do valor de N1, uma cópia do valor de N2. A cópia do valor de N1 vai ser recebida na função divisão, na variável, no parâmetro dividendo. E a cópia do valor de N2 vai ser recebida na função divisão, nesse parâmetro aqui, divisor. Ok. Então ele vai fazer a divisão e vai me retornar um valor. O valor retornado pela função divisão vai ser armazenado na variável resposta. Em seguida, quando eu terminar a execução dessa função divisão, então eu retorno um valor que vai ser armazenado na variável resposta e depois eu imprimo. Vou para a primeira linha após a chamada da função, onde eu encontro printf, o resultado da divisão é resposta. Então, aqui eu vou imprimir o valor da variável resposta. Depois eu encontro a linha return 0, finalizei o meu programa principal. Beleza. Prototipando uma função, a gente já conversou. Sempre que eu quiser colocar a definição da minha função após a função principal do meu programa, que é a função main, então eu tenho que prototipar a função. Então aqui eu tenho a função divisão, escrevi a minha função divisão após a função main, então antes da função main eu tenho que prototipar a minha função, colocar a assinatura da função. O que é uma assinatura da função? É o seu nome, seu tipo de retorno e os seus parâmetros de entrada. Beleza? Terminado aqui com ponto e vírgula. Então eu só dei aqui o formato da minha função, mas eu não implementei a função. A função está implementada após a função main. Então eu só vou implementar a função divisão após a função main. Beleza? Isso ajuda bastante na hora que a gente está codificando. Ok, agora a gente precisa discutir o conceito de variável global e variável local. Tá? Variável global é uma variável que eu declaro fora das minhas funções, né, e fora da função principal também. Então observe aqui que eu tenho um programa, a primeira linha é include stdio.h e depois eu já coloco float v_global. Veja, essa variável v_global não está declarada dentro da função multiplicação e nem dentro da função main. Ela está fora. Então, se ela está fora da função multiplicação e da função main, ela é uma variável global. Variável global ela pode ser acessada de qualquer parte do meu programa, de qualquer função do meu programa. Então, veja que aqui na função main eu posso acessar essa variável, faço vglobal recebe 10, tá? E aqui dentro da minha função multiplicação eu também posso acessar essa variável e fazer vglobal recebe 30, que é só um exemplo, tá? Isso aqui vai compilar e vai funcionar. Por quê? Porque vglobal é uma variável global e não uma variável local. Então, por exemplo, aqui dentro da função multiplicação eu tenho uma variável chamada produto. Mas essa variável produto é uma variável local à função multiplicação. Então, dentro da função main, eu não posso utilizar essa variável produto. Eu não posso atribuir um valor aqui à variável produto, porque ela não existe dentro da função main. Ela só existe dentro dessa função multiplicação. Beleza? Então, ela é local a esse método multiplicação. Agora, uma variável que eu declarei dentro da função main pode sim ser acessada dentro da função multiplicação. Beleza? Se você gostou da aula de hoje, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha. Se tem dúvidas, deixa a sua dúvida aqui no comentário que nós vamos responder cada uma delas, tá? Compartilhe esse vídeo, marca os amigos, marca a galera da faculdade, a galera da turma, a galera do estágio. Não esquece de clicar no sininho para seguir o canal e não perder nenhum vídeo novo, beleza? E até a próxima aula.